Olá galera, tudo bem? Meu nome é Vanessa e eu vou gravar esse vídeo para contar como é que foi a minha experiência com a redução do estômago. Eu fiz a cirurgia bypass com desvio do intestino e eu fiz a cirurgia dia 1 de agosto deste ano, 2012. Eu não fui uma criança gorda, nem uma adolescente com problemas de peso. Eu me casei com 58 quilos. Mas depois do meu casamento eu comecei a engordar muito. Comecei a comer bastante, comecei a sair muito para comer fora com meu marido. A gente fazia competição de pedaços de pizza. E eu tive que fazer reposição hormonal para tentar engravidar. E foram vários fatores que me levaram a chegar ao peso que eu cheguei. Eu operei com 103 quilos, né? E a minha luta começou desde o ano passado, quando eu já me vi numa situação que eu não aguentava mais o peso que eu estava, porque eu estava com diabetes, tomava metformina e estava com pressão alta. Eu tomava o enalapril e o Mudoretic. E aí, eu fui num médico e ele falou pra mim que no meu caso seria a cirurgia e que se eu não fizesse cirurgia eu teria mais 10 anos de vida. Então eu tenho uma filha que hoje tem 6 anos e eu fiquei muito apavorada com aquilo, porque eu estava como uma bomba relógio, a qualquer momento podia morrer. E aí eu entrei, fiz todos os exames do convênio, mas antes disso eu operei pela Amil. Medial, que a Amil comprou, né? O que acontece? Eu fui fazer uma triagem e o endócrino, ele me encaminhou para um grupo que fica lá na Brigadeiro. E eu comecei com as palestras, fiz todos os exames, né, que pediram e são obrigatórias 6 palestras, sendo 3 com a nutricionista, 3 com a psicóloga. E os exames que eu fiz foram os de sangue completo, endoscopia, que não deu o papiloma, aquela bactéria não deu, sei lá o nome. Eu fiz exame cardíaco também e fiz o exame das veias, das pernas, para ver risco de trombose, né? E acho que foram só esses exames que eu fiz. E também de pulmão. Eu fiz esses exames, né? Aí, eu entreguei nas mãos de Deus e pedi um sinal de Deus de que, se fosse da vontade de Deus, que desse tudo certo e que nenhum exame desse alterado, e que fosse de palestra, que eu acho que foi com a nutricionista, se não me engano foi com a nutricionista. No primeiro dia de palestra, ela virou, não, foi com a psicóloga, e ela virou pra gente e falou: olha, é o seguinte, vocês têm 6 palestras obrigatórias, sendo uma por mês. Então provavelmente vocês vão operar daqui uns 7, 8 meses. Aquilo me desanimou, que eu falei, não quero mais. Só que eu fiz o seguinte, diferentemente das outras tentativas para emagrecer, que era começar o regime na segunda e terminar na terça, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou indo nas palestras, já que é uma por mês mesmo, eu vou indo até o dia que eu não aguentar. O dia que eu encher o saco, eu não vou mais. No fim, eu fui até o final. A minha família me incentivou bastante, meus amigos, aliás, aqueles que estão ao meu lado até hoje me incentivaram bastante. E aí eu fiz todos os exames, as palestras e tudo mais, e eu me achava preparadíssima para a cirurgia. Eu achava que eu estava, eu sei de tudo da cirurgia. Afinal de contas, eu tenho 4 primos que operaram
Não, 3 primos que operaram, minha sogra, uma amiga. Então eu tive vários casos e relatos, né? Que eu acompanhei mais de perto foi da minha sogra, que ela teve complicações, né? Mas eu me achava expert no assunto. Ah, vou fazer dieta líquida, dieta pastosa e vou tirar de letra, né? Então eu me internei no dia 1 de agosto de manhã, tinha que estar 7 da manhã lá no Hospital Vitória, que é um hospital maravilhoso. Olha, se você vai operar nesse hospital, nossa, ele é chiquérrimo, parece um hotel. Tem até um elevador panorâmico, lindo. Muito bem estruturado, com enfermeiros à disposição, vários. E, nossa, muito bom mesmo. Então, um dia antes da cirurgia, eu tive que tomar uma injeção na barriga, que é para não dar a trombose, né? Um anticoagulante, que eu lembro que ele era caro, ele era R$50 para você aplicar a injeção. E como eu estava com a receita, eu fui no pronto-socorro do convênio e eu tomei ela de graça. Eu falei, nossa, já começou por aí, né? E eu digo que a minha vitória começou pelo hospital, que se chama Vitória. Eu tive que colocar aquela meia de compressão alta e eu tive que operar com a meia. E eu cheguei cedo para a cirurgia, né? Tinha que estar lá às 7 da manhã. E aí você espera numa salinha, né? Para você se trocar, né? Eu me vesti, coloquei a camisola, já estava com a meia e tem que tirar toda a roupa. E apareceu o anestesista, um senhor muito legal, fazia piada, me deixou mais tranquila, porque a gente vai muito nervosa, né? Eu estava nervosa. Um dia antes de operar, eu cheguei pro meu pai e chorei e falei pra ele que se alguma coisa me acontecer, você continua dando essa vida de princesa que eu dou pra minha filha. E eu cheguei pro meu marido e falei também que pra ele ter paciência com ela e tratá-la com muito amor e que eu tivesse muita paciência com ela. E aí foi. Eu fui pra cirurgia, né, tudo. E aí eu lembro que eu me despedi. Foi minha mãe e meu marido que foram lá, né, no dia. E aí eu me despedi deles e fui até o centro cirúrgico. Mas antes de chegar no centro cirúrgico, você tem que ir para uma salinha, que é um local, não é uma salinha, é um local onde existem box para que você fica no pré e pós-cirúrgico. Que você no pós-cirúrgico você fica se recuperando para acordar da anestesia, e no pré-cirúrgico onde eles fazem o acesso no braço, né, eles furam o braço para poder para poder aplicar o que precisa aplicar, né? E eu lembro que eu tava no box, que em frente tinha uma senhora bem velhinha que tinha Alzheimer. E ela, na hora eu fiquei olhando assim, e ela toda hora ficava reclamando que ela queria o marido dela, que ela tava pelada, que ela queria a roupa dela de volta, não sei o que. Ela não estava entendendo o que ela estava fazendo lá. Aí vinha uma enfermeira e falava, senhora, você tá aqui porque você vai fazer uma cirurgia. Ele explicava tudo pra ela. Fazer cirurgia? Mas o que eu tenho? Não sei o que. Eu quero meu marido, eu quero meu chinelo. E começou a falar, né? E aí chegou uma hora que ela tava de fralda e ela tirou a fralda e começou a enrolar a fralda. Ela enrolou a fralda e deixou do lado. Aí ela pegou o lençol, enrolou o lençol
E eu olhando aquilo, tipo, eu não sei se eu fico nervosa com a minha cirurgia ou se eu fico prestando atenção nela pra me distrair. Eu comecei a ficar paralisada, assim, né? E aí ela começou a enrolar e de repente chegou uma enfermeira e falou: Minha Nossa Senhora, a senhora tá pelada. Aí eles foram lá, colocaram tudo de novo, a fralda, o lençol, tudo, com aquela paciência, aquele amor. Foram e colocaram lá, né? Aí eu lembro que tinha um enfermeiro que ele estava de férias, mas a mulher dele tinha ganhado neném. Então ele estava lá porque ele acompanhou o parto. E aí eu lembro que passavam e falavam assim: Nossa, você tá aqui, você tá de férias, você tá fazendo aqui? Eu falei: minha mulher ganhou neném, né, não sei o que. Aí ele passava lá, via aquela senhorinha, ele foi lá e ficou a maior parte do tempo tentando ajudar a senhorinha, né? Aí eu não aguentava mais ficar deitada. Eu acredito que eu fui pro centro cirúrgico mais ou menos meio-dia. Porque das 7 até meio-dia demorou. Eu fiquei esperando e beleza. Era mais ou menos meio-dia na hora que eu fui pro centro cirúrgico, né? E eu estava super animadésima. A minha intenção era o quê? Era ir pro centro cirúrgico e sair de lá Jennifer Lopez. Doce ilusão. Fui lá fazer uma lipo. Lá pra fazer uma redução de estômago. Então, aí eu fui pro centro cirúrgico, né? Levada de maca. Quando eu cheguei lá no centro cirúrgico, estava a doutora Liliane e o doutor Afonso Salé, que fez a minha cirurgia. Eu não sei se foi ele ou se foi a doutora Liliane. É tudo da mesma equipe do doutor Afonso Salé, né? José Afonso Salé, eu acho que é. E aí eu lembro que quando eu entrei lá no centro cirúrgico, o doutor Afonso estava dando em cima da doutora Liliane, né? Dando em cima dela, dando umas cantadas nela. Que ela é uma linda, maravilhosa, ela parece uma Barbie. Algumas enfermeiras disseram que ela já fez a redução também, né? Se fez, eu quero ser ela. E aí ele chegou e falou: sou eu que vou fazer essa cirurgia. Foi ele mesmo. Sou eu que vou fazer essa cirurgia, né? E lá eu falo que não é um centro cirúrgico, ali é uma câmara frigorífica, porque que frio que é ali. Pelo amor de Deus, né? Eu tremia de frio. Acho que é por causa pra não dar hemorragia, essas coisas, acho que tem alguma coisa a ver. E aí eu lembro que ele começou a falar, ela falava assim, dava um chega pra lá nele, né? E aí ele falava assim: você vai cantar. Como que ele falava? Vou cantar pra você a música da Sueli. E aí as outras enfermeiras falaram assim: que música é essa? Aí eu comecei: eu quero ver você correndo atrás de mim. E aí elas começaram a dar risada, né, tudo. E eu comecei a tentar não me lembrar que eu estava no centro cirúrgico, impossível. E de repente apareceu uma senhora muito nervosa, estressadíssima, que ela estava discutindo com a instrumentista, dizendo: você colocou na ordem errada, não era assim, não sei o que, tá tudo errado, não sei o que, sei lá. Eu falei: quem é você? Aí ela: sou eu, a sua anestesista. Eu falei: não, mas era um outro senhor. Ela falou: não, sou eu. E foi, colocou o sedativo e pum, paguei. É aí que tudo começou na minha vida. Eu dormi e eu acordei uma outra pessoa. Eu sei que eu fui acordar à noite. Isso eu já achei estranho, que eu demorei muito para acordar. Mas ninguém me falou nada. Até hoje ninguém me disse nada. Se foi normal, se foi tudo bem. Até hoje, pra mim, foi tudo ok, a minha cirurgia. Eu lembro que tinha um enfermeiro chamado Tiago, bem altão, desengonçado, mas um amor, mas um anjo, um amor de pessoa, aquele tipo de pessoa que tá trabalhando por amor à profissão. E ele chegou e perguntou se estava bem, e ele trouxe água para molhar a boca. E eu lembro que eu via minha mãe e meu marido, e minha mãe só falava: Vanessa,
molha a boca, mas não engole, Vanessa. E ficavam gritando e eu tava tonta da anestesia ainda. Eu lembro que eu molhei minha boca e minha mãe disse que eu estava com dor, mas eu não lembro de dor. E aí eu só podia molhar a boca naquela noite, né, do dia da cirurgia. E eu não podia tomar nada, não podia engolir. E aí eu lembro que eu apaguei. De repente eu acordei, era altas horas da noite e eu tive que andar. Vai andar, vai andar, vai andar. E eu andei com os olhos fechados. Minha mãe, filha, acorda, filha, acorda. E eu com os olhos fechados. A anestesia foi muito forte. Eu não conseguia abrir os meus olhos. Eu andei de olhos fechados. Mas tive que andar porque era obrigatório andar para não dar a tromboembolia. E aí eu lembro que eu dormi de novo. E no dia seguinte eu acordei bem. Não senti dor em nenhum momento. Eu lembro que eles toda hora vinham medir a minha glicose. Estava muito alta. E eles tiveram que aplicar em mim a insulina, coisa que eu nunca precisei tomar, porque a minha glicemia era de 150. Eu só tomava remédio. E eles aplicaram em mim a insulina. Aplicavam sempre, não sei de quanto em quanto tempo, aplicavam em mim o anticoagulante também. Eu apliquei várias vezes na barriga. E eu não senti dor. Eu tinha que ficar andando. Tinha que ficar andando. E aí eu passei aquele dia razoável. Recebi visita. Eu lembro que veio minha sogra, minha cunhada, vieram lá. Minha outra cunhada também. Veio até o meu sobrinho, né? Gabrielzinho lindo. Que ele tava muito preocupado. Ele, tia Vanessa, o que aconteceu com você? Você vai morrer. Ele tava super preocupado, né? Ele tem 7 anos. Ah, eu não coloquei a foto, né? Então no final desse vídeo eu vou colocar a foto de lá do hospital e de antes da cirurgia, tá? Pra vocês acompanharem. Porque esse vídeo eu vou contar pra vocês o primeiro e segundo mês. E no próximo vídeo eu conto o terceiro e quarto pra não ficar um vídeo tão longo. Que já vai ficar longo esse. E aí eu dormi aquela outra noite, né? E eu não sei o que aconteceu. Porque eu acordei de madrugada. Porque eles estavam limpando lá é um hospital assim redondo, que no centro fica a recepção e em torno ficam as portas de todos os quartos, tá? Hospital lindíssimo. E aí eu lembro que eles estavam limpando o corredor e tava aquela máquina. E eu acordei assustada. Não sei se eu tive algum sonho, o que foi. Eu acordei assustada. E eu acordei sem conseguir respirar. Eu não consegui respirar. Até então, eu tentei controlar minha respiração, porque eu fui uma criança asmática. Tentei controlar minha respiração, mas eu comecei a entrar em pânico, eu comecei a chorar, dizendo que eu estava morrendo. Veio uma enfermeira, um doce uma mesticinha assim, loira, um doce de pessoa. Ela falou, calma, isso é normal, é dos gases, porque a minha cirurgia foi por vídeo. É dos gases, então os gases dão um pouco de falta de ar, é normal, não sei o que, eu vou morrer, por que eu fiz cirurgia? E eu chorava compulsivamente, e eu tive que dormir aquela noite sentada. E aí no dia seguinte, a médica apareceu pra dar alta, e eu com falta de ar, mas era muita falta de ar, E aí ela falou, quem é que deu um chilique de madrugada? Eu falei, fui eu. Falei, olha, doutora, eu fui uma criança asmática. Eu não tenho asma já faz mais de 15 anos, mas a minha asma é peito chiado, são sintomas de bronquite. Não é isso que eu tô sentindo agora. O que eu tô sentindo é um aperto no peito, falta de ar. Mas eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, eu quero ir pra casa. E naquele dia, eu falava com meu pai por gestos, porque o ar era tão pouco que eu não conseguia falar.
E aí, eu lembro que eu fui pra casa da minha mãe, a minha filha ficou na minha sogra, e eu fui pra casa da minha mãe, e eu comecei a andar, porque ela disse, a médica disse que se eu andasse bastante, eu tive que ficar 3 dias com a meia, só que eu tinha que andar bastante. Ela falou, pode subir escada, pode descer escada, vai pro shopping, vai pra casa de uma amiga, porque esse gasto tem que sair daí. E aí eu comecei a andar muito, e eu andava com os braços erguidos, porque eu não conseguia respirar. Eu fui pra dieta líquida, fiquei 15 dias na dieta líquida, e aí eu entrei na dieta pastosa, semi-líquida, depois a pastosa, depois a sólida. Então depois de 2 meses que eu fui comer comida normal. Eu lembro que quando eu tava na dieta líquida, e com falta de ar, então sem comer e sem respirar, eu comecei a entrar em pânico quando eu fui pra minha casa. Só fiquei 1 dia na minha mãe. 2 dias na minha mãe. 2 dias. Porque eu operei na quarta, fui pra sexta embora. E na segunda-feira eu fui pra minha casa. E eu lembro que eu vi um comercial do McDonald's e comecei a chorar compulsivamente. Porque eu queria comer. E a minha sensação era que eu não ia comer nunca mais na minha vida. Sabe, gente, vocês ficam vendo vídeos, e eu também vi muitos vídeos do antes e depois de cirurgias, e eu ficava só vendo aquele antes e depois maravilhoso, e todo mundo feliz, e as mulheradas lindas, maravilhosas, que tem muitas mesmo. E eu falava, por que que eu não estou feliz? Por que que eu não estou na parte do depois, já me sentindo feliz? Por que que eu não respiro? E eu entrei em pânico. Eu chorei compulsivamente. Eu fui tirar o dreno, fui tirar os pontos, chorando. Porque eu via as pessoas bem e eu não. Por que eu não? E eu lembro que antes de operar, eu tinha visto um vídeo de uma moça que fez a cirurgia do estômago e que deu uma complicação que ela ficou sem o estômago. E ela ficou 1 ano no hospital. Eu nem sei o que aconteceu com essa moça. Se alguém souber me fala. Que ela depois teve que fazer uma cirurgia para colocar um estômago artificial. E eu fiquei desesperada com aquilo, achando que pudesse acontecer isso comigo. Eu pensei, meu Deus, me imaginar nunca mais comendo, porque eu era compulsiva alimentar. Eu era viciada em comida. Eu comi McDonald's toda semana. Eu comi uma pizza inteira. 2 litros de Coca-Cola. A nutricionista, ela sabia de tudo essa minha compulsão e ela ficou horrorizada quando eu tive que escrever cada coisa que a gente comia e eu nem tinha noção do que eu comia e bebia, né? Coca-Cola era meu leite. E aí, passou mais ou menos uns 20 dias, eu não aguentava mais. Eu descia eu voltei a trabalhar com 15 dias, porque se eu ficasse em casa eu ia pirar. Eu andei bastante, só fiquei 3 dias com a meia, continuei andando, ia pro shopping todos os dias pra andar, coisa ruim. Mas aquela falta de ar me tirava a paz. Eu não estava feliz. Eu só falava, o que eu fiz na minha vida? Aí eu cheguei no 20º dia, eu marquei pneumologista e só tinha pro dia seguinte. Eu pensei, vou no pronto-socorro, faço um raio-x do pulmão. Se for uma pneumonia ou qualquer coisa assim, eu já tô com o exame pronto. E aí eu levo pra pneumologista e ela analisa. E aí a médica falou assim, você vai fazer esse exame. Porque eu tive que falar que eu tinha operado há 20 dias, né? Acho que nem eram 20 dias, acho que era 18 dias. E aí o primeiro exame que foi um exame que eu tive que colher de sangue do pulso. Porque ela queria colher de uma artéria para ver infarto. Se alguém já fez esse exame de sangue, sabe a dor que é colher sangue do pulso. Eu acho que é a mesma sensação de quem corta os pulsos, porque é uma dor terrível. Eu tive que fazer, aí ela me mandou fazer um exame
de tomografia do pulmão para saber se eu tinha embolia pulmonar. Falei, pronto, morri. Olha o que eu fiz. Que merda que eu fiz. Eu tava feliz comendo. E aí, agora eu vou morrer. Gorda. Meu. Eu tremia o meu corpo inteiro. Eu chorava. Eu parecia uma criança chorando. Eu chorava demais, com medo de morrer. Com medo de morrer. Eu tinha medo de fazer o exame porque era com contraste. Então, o técnico... Eu chorei tanto que tiveram que me levar para conversar com o técnico. E quando eu fui lá para conversar com ele, eu falei, eu corro algum risco de vida? Ele falou assim, pelo seu peso, porque eu estava recém-operada, eu tinha perdido poucos quilos, né? Pelo seu peso, eu vou ter que injetar muito contraste. Corre um risco, sim. Você pode ser alérgico e não saber. Corre risco de ter algum coágulo por uma veia e ele sair do lugar e ir para algum lugar e morrer. Aí que eu chorei mais ainda, né? Eu tremia o meu corpo inteiro. E aí, de repente eu falei, asma. De repente ele falou, você é asmática? Você teve asma? Eu falei, sim, eu tive minha infância inteira. Ele falou, mas asma não tem cura. Porque eu falei pra ele que eu não tenho há muitos anos. E aí ele falou assim, você não pode tomar esse contraste. Porque se eu injetar em você, você é alérgica, você pode ter uma parada cardíaca e morrer. Mas vamos fazer a tomografia pra ver se tem algum tumor, se não tem alguma fibrose, se tem alguma coisa no pulmão. E eu fiz. Eu lembro que eu tremia tanto que ele falava, para de tremer, você não vai dar erro no exame. Mas eu não conseguia parar de tremer. Porque era medo, era pavor. Eu estava apavorada. Era uma sensação de peso aqui no peito. Era como se eu tivesse uma coisa pesada aqui. E era uma sensação de estômago cheio. Sabe quando você come demais e você tá com o estômago tão cheio que você não consegue respirar até o fim? Era isso. Hoje eu acho que pode ser um inchaço do estômago que foi cortado. Eu não sei o que eu tive. Porque de repente sumiu. Aí voltou o exame lá pra médica. Ela olhou, ela falou, olha, embolia pulmonar não tem como eu saber se é, porque você não fez o contraste. Mas pneumonia ou algum problema no pulmão você não tem nada. Ela me deu diazepam e eu fui pra casa. E não passava. Não passava. E aquilo começou a me dar um desespero, porque você viver quase um mês com falta de ar é muito estranho, porque minhas crises de asma duravam uma semana. E eu comecei a ficar desesperada. E eu saía do trabalho, ia para casa, eu ia buscar Deus, eu ia orar a Deus, eu ia tocar hino. E eu comecei a só buscar Deus, e eu buscava Deus na igreja, e eu comecei a buscar uma resposta porque eu estava passando. E aí eu consegui ir na consulta com a pneumologista e eu levei o exame que eu tinha feito, a tomografia, o de sangue, mostrei pra ela e aí ela falou assim, você não tem embolia pulmonar, você tem a asma que voltou. E eu lembro que ela me deu uma bombinha pra tomar aquele dia, eu tomei, que foi a Seretide, acho que foi Seretide. E eu lembro que eu falava, eu preciso andar, e aí eu falei, eu vou até o banco a pé, que dá mais ou menos uma meia hora. Tava um sol terrível, e eu tomei a bombinha, e eu não consegui ir até a esquina a pé. A bombinha falou, daqui uma semana você volta. Eu voltei dali a uma semana, eu falei, olha, melhorou 1%. Melhorou muito pouco. E eu continuei nisso, continuei, e aí passou mais ou menos... no primeiro mês eu eliminei 10 quilos. No segundo mês foram 7. No terceiro foram 4. E no quarto foi 1. E aí eu toda semana tinha que ir no pneumologista. E então eu continuei tomando a bombinha.
Só que aí eu comecei a ficar muito mal da sinusite e eu comecei a ficar com uma infecção muito grave. E aí eu não consegui marcar com aquela pneumologista, eu marquei com uma outra pneumologista, que ela falou, nossa, você tá com uma... Eu tive que fazer exame e ela falou que eu tava com uma sinusite de bactéria grave. E aí ela me passou uns antibióticos fortíssimos. Um antibiótico que eu lembro que eram só 7 comprimidos, super caro. Passou um spray pro nariz e passou mais um antialérgico. Eu só sei que eu acho que eu deveria ter emagrecido mais, porque de tanto corticóide antialérgico que eu tomei, isso incha. Eu acho que eu poderia ter emagrecido mais, né? Mas eu queria respirar, gente. A única coisa que eu queria, não importava se eu não estava emagrecendo tanto quanto eu gostaria, mas eu queria respirar. Continuei o tratamento, né? Eu dei uma boa melhorada, mas eu não tinha ficado 100% não. Hoje eu digo que eu estou 99% bem. Porque é assim, às vezes eu me sinto um pouco ofegante, mas aí melhoro. Aí me ataca sinusite, rinite, algum problema alérgico. E esse ar está péssimo, o ar está seco, o ar está quente, né? Mas hoje eu estou bem melhor, né? E eu não sei, com o passar do... Ela disse que isso era normal, que era da cirurgia e que eu ia começar a ver efeito dali uns 6 meses. Eu sei que o dia que eu fiz 3 meses, no dia 1 de setembro, outubro, no dia 1 de novembro, eu acordei muito melhor. Eu acordei os 99% que eu estou hoje. Eu não sei. Até o 3º mês, eu acordava igual uma zumbi. Minha cunhada que trabalha comigo, ela falava, Vanessa, você tá uma zumbi. Eu acordava, eu sentia que todos os meus órgãos tremiam por dentro. Eu ia trabalhar. Aí quando eu chegava lá, eu ficava assim. Eu não conseguia levantar meus braços. Eu ficava, tipo, anemia de último grau. Eu ficava assim. E aí, depois do almoço, eu começava a melhorar e ficava bem. Aí à noite voltava de novo, aí eu ficava lá. E assim, começou a ir assim. Ficou assim até eu fazer 3 meses de cirurgia. Foi incrível. Quando eu fiz 3 meses, passou. E passou essa sensação minha de falta de ar. Pode ser ansiedade? Pode ser que eu tive uma crise de ansiedade. Ansiedade de emagrecer logo, ansiedade de não morrer, ansiedade de várias coisas. Não sei. Eu passei com a psicóloga e ela me disse que eu não era paciente para tomar remédio para ansiedade. Que isso era apenas uma adaptação, porque é difícil. Os primeiros meses, os primeiros 10 dias foram estranhos, porque quando eu olhei no espelho e eu vi que eu vou mostrar a foto para vocês verem que eu era uma bolacha, um papo que emendava tudo aqui, né? E eu lembro que meu rosto começou a afinar e eu olhei pro espelho e eu falei, meu Deus, eu não sou uma pessoa digna de pena que eu me considerava. Eu posso ser alguém mais bonito, por que não? Né? E aquilo, quando eu falei isso pra psicóloga, a psicóloga falou, você gostou do que viu ou não gostou? Eu falei, eu não sei. Eu achei uma pessoa diferente que valia a pena. E aí, foi difícil na minha vida. Essa adaptação, poder... E eu lembro que eu participava de alguns grupos do Facebook, a galera da redução, gastroplastia, não sei o que, né? E eu lembro que uma dessas pessoas que... Não lembro seu nome. Eu lembro que eu comentei... Eu não sei por que eu tô passando por isso. E a pessoa falou comigo, olha, eu fiquei 2 meses assim, com essa falta de ar, e era por causa dos gases. E eu dormia sentada. Ela ficou 1 mês assim. E ela dormia sentada. E eu falava, meu Deus, tem alguém que passou por isso. Não é coisa da minha cabeça, eu não sou louca. Não é uma coisa que psicológica. Gente, é orgânico. Eu tive que tomar antibiótico. Peraí, infecção não é psicológico. E aí eu comecei a emagrecer e comecei a ficar melhor.
eu só comecei a fazer academia agora que eu entrei no 4º mês. Então faz menos de um mês que eu comecei a academia, né? Eu comecei no final do 3º mês. Eu comecei a academia. E eu estou fazendo 3 vezes por semana musculação e 2 vezes por semana natação, que me ajudou bastante. Eu queria fazer esse vídeo mais para dizer sobre o meu 1º e 2º mês, que foi perrengue, que não foi fácil, não foi mar de rosas, não foi mil maravilhas e não foi a coisa mais alegre, mais feliz do mundo fazer essa cirurgia nos 2 primeiros meses, tá? Hoje eu estou feliz com a cirurgia. Hoje eu estou em love. Mas não foi. A maioria das pessoas que eu conheço foi legal. Pra mim não foi. Se pra você foi legal, puxa, que bom. Pra mim não foi. Mas hoje está sendo. Isso é o que importa. É lá na frente. Eu falo que eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu sou uma pessoa que não desisto muito fácil. Acho que é por isso que eu fiquei esses anos, que eu sou casada há 11 anos. Eu fiquei esses 11 anos gorda. Porque eu era uma pessoa teimosa, que queria comer. Eu queria aproveitar a minha comilância. Mas isso, hoje eu vejo que eu comia como uma fuga e que eu falava que o meu único prazer, a minha única alegria era comer. Então eu comia, e comia mesmo, comia bem, comia muito. E hoje eu estou descobrindo um outro tipo de prazer, um outro tipo de alegria. Eu quero tentar direcionar esse prazer, essa alegria ao exercício físico. Quem sabe eu consigo, né? Coca-Cola na minha vida, eu quero tentar eliminar pro resto da minha vida. Não sei se vou conseguir, mas eu quero tentar. E hoje eu como 200 gramas de comida. E eu falo que eu como melhor do que os 700 gramas que eu comia antigamente. Porque hoje eu como arroz, feijão, legumes, proteína da carne. E antigamente só comia a massa. Eu só comia o arroz, o feijão, a lasanha, o estrogonofe. E hoje eu como melhor do que antes. Então, outro dia eu faço, depois eu faço o vídeo do meu 3º e 4º mês. E agora eu vou colocar as fotos do meu antes e do dia da cirurgia também. Pena que eu não tenho uma foto que eu tirei andando no corredor do hospital, porque o meu celular foi roubado lá na Beauty Fair. Então roubaram essas fotos. Mas eu tenho uma foto que minha cunhada tirou. E eu tenho umas fotos que eu tirei no Réveillon passado, no Amigo Secreto passado. E vocês vão ver quanta diferença. Tá? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.